Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levar-lhes a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Onde quer que você esteja, aquele abraço e aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmãozinho, meu amigo, se você já se inscreveu em nosso canal, obrigado. Continue conosco, você é importante. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Compartilhe com seus amigos para o crescimento do nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho. Continue conosco até o final deste vídeo. Amigo, prepare o seu coração, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aleluia! Graças a Deus, porque esse texto está na Bíblia. O Espírito Santo inspirou Moisés, revelou a Moisés este fato que ocorreu quando o povo de Deus estava atravessando o deserto em direção a Canaã. Então, com base nesse texto bíblico, nós vamos falar sobre o seguinte tema: vitória sobre os amalequitas. Vitória sobre os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Amalequitas eram os filhos de Amaleque. E quem era Amaleque? Amaleque era neto de Esaú. E quem era Esaú? Esaú foi um dos filhos de Isaque com Rebeca. Eles eram gêmeos, Jacó e Esaú. Estou falando para vocês esta genealogia para vocês entenderem que, na verdade, os amalequitas eram parentes dos judeus. Por quê? Os judeus eram descendentes de quem? De Jacó. E os amalequitas eram descendentes de quem? De Esaú. Então, parentes brigando em pleno deserto. É impressionante, né, amigos? É impressionante. É por isso que é importante a gente estudar a infalível palavra de Deus. Muito bem, mas agora fique com a gente, porque vamos agora para o primeiro tópico da mensagem.
Israel foi atacado pelos amalequitas. Israel foi atacado pelos amalequitas. Texto bíblico. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Muito bem. O que aconteceu? Amigos, o povo de Israel, ele era organizado lá no deserto. Moisés, ele tinha a formação militar. Então era tudo organizado. Fileira, mais ou menos umas 4 fileiras. Não eram estradas boas como nós temos hoje, eram caminhos, mas no deserto era amplo. Então, para ter um melhor domínio, eles andavam assim de 4 fileiras, assim. Mas nem todos tinham a mesma idade. E alguns ficavam para trás, cansados. E foi assim que os amalequitas, parentes, atacaram aqueles que ficavam para trás, cansados da viagem. Uma covardia tremenda. E foi por causa disso, então, que Moisés chamou Josué e disse: olha, o povo está sendo atacado pelos amalequitas, nós temos que guerrear contra eles. E foi então que Moisés deu ordem para Josué para escolher aqueles que estavam menos cansados, porque o povo estava saindo do cativeiro, o povo não tinha preparo para a guerra, o povo escravo. Então, pelas circunstâncias, Israel foi obrigado a guerrear em pleno deserto. Mas quem colocou o povo no deserto? Foi Deus. Aqui nós aprendemos algo importante. Mesmo Deus nos colocando aqui nesta terra, isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter dificuldades, vamos ter sim. Mesmo Deus colocando você em uma determinada cidade para fazer a obra de Deus, não pense que você não vai ter lutas, você vai ter sim, porque nós estamos no mundo, Jesus falou, Jesus ratificou, no mundo vocês terão aflições. Agora, não desistam, tenham bom ânimo, levantem a cabeça, vão em frente. Eu venci. Jesus estava dizendo: olha, eu venci, então vocês vão vencer também. Eu estou com vocês. Tanto é verdade que lá no final do capítulo 28 de Mateus, Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus só está com aquele que crê. Sabia disso? Aqueles que estão fazendo a obra dele na terra. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês vão fazer assim, 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 assim. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão fazer discípulo. Aí no final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus não está com todo mundo, não. Ele só tem compromisso de cuidar daqueles que estão obedecendo a ele, principalmente aqueles que estão cumprindo o seu ID. O seu ID. Muito bem, mas voltando aqui ao texto. Josué, então, escolheu os que estavam em melhores condições de guerrear, sem ter armas, sem nada. Mas Moisés disse: olha, mas e eu vou lá para cima do monte, sabe com o quê? Com a vara de Deus, com o cajado de Deus. Colocou o cajado na mão, lá em cima da montanha, clamando a Deus. Agora você vai saber o que vai acontecer em nosso segundo tópico, pastora. A estratégia de Moisés. A estratégia de Moisés. Texto bíblico. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia.
Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Pois é, então aconteceu isso. Moisés, por orientação de Deus, subiu ao monte com Arão e Hur, colocou o cajado na mão. Só que Moisés já tinha mais de 80 anos. Se eu, com a idade que estou, se eu levantar minha mão, não aguento nem uma hora com a mão levantada assim, quanto mais a pessoa lá no deserto, debaixo do sol. Então, Moisés, enquanto ele estava com a mão levantada, o exército de Israel vencia. Mas quando ele cansava e baixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Mas ficou por aí? Não. Aguarde o próximo tópico. Deus sentenciou os amalequitas. Texto bíblico. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Muito bem. Então, continuando aqui a nossa meditação, Moisés estava lá em cima do monte. Quando levantava a mão, Israel prevalecia. Quando a mão de Moisés cansada se abaixava, Amaleque prevalecia. Aí, a estratégia de Moisés. Pegou uma pedra, sentou em cima. Hur colocou o seu ombro embaixo do braço de Moisés de um lado, Arão do outro, de modo que as mãos de Moisés ficaram todo o tempo levantadas até o dia inteiro. Já pensou? Até o final do dia. Até a hora 6 horas da tarde, hora duodécima, né? 6 da manhã começava o dia para Israel e até 6 horas da tarde. 12 horas. Hora duodécima. Para nós aqui, 6 horas da tarde. Então, quando terminou o dia, Deus deu a vitória para Israel. Por quê? Porque as mãos de Moisés continuavam levantadas. E aqui é um segredo, irmão. É o segredo. Isso significa dizer que nós não podemos o quê? Desistir. Não podemos desistir. Temos que pedir para Deus orientação. Você que está passando por uma luta, não desista. Vá em frente. Peça para Deus alternativas. Peça para Deus meios para você vencer as circunstâncias da vida. Não desista jamais. E Moisés, com toda aquela idade, ficou até 6 horas da tarde com as mãos levantadas. Agora, um detalhe, ele teve ajuda. Nunca lute sozinho. Primeira ajuda de Deus. E também eles não estavam lá só com a mão levantada, não. Estavam orando, clamando, pedindo a Deus que desse vitória, como realmente Deus deu a vitória. Agora, concluindo. Então, Deus mandou Moisés registrar e passasse para Josué, porque na presciência de Deus, Josué ia ser o sucessor de Moisés. E Deus, então, deu uma sentença aos amalequitas. Deus disse, olha, eu vou, porque Deus é soberano, eu vou eliminar, riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Foi uma sentença de morte.
consequência da desobediência de Amaleque, da covardia de Amaleque, da violência de Amaleque. Aconteceu isso. Quando aconteceu? Leia o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nos dias de Saul, primeiro rei de Israel. Deus ordenou Saul que eliminasse, que guerreasse contra os amalequitas e que eliminasse completamente Amaleque. Isso aconteceu. E leia para o seu conhecimento apenas o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, que lá relata com detalhes o que aconteceu na guerra entre Israel e os amalequitas. Porque Deus, amigo, ele não brinca em serviço. As pessoas que estão fazendo mal neste país, que estão pensando que vão ficar impunes, estão completamente enganadas, porque Deus não mudou. Está aqui a prova. Deus deu a sentença. O salário do pecado é a morte. O salário da corrupção é a morte. O salário da injustiça é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que se fez carne, habitou entre nós, que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Leia o capítulo 1 da carta aos Hebreus. E agora, amigo, eu quero orar por você. E esta oração, ela tem um propósito. O mesmo Deus que derrotou os amalequitas por intermédio de Moisés orando e de Josué guerreando, é o mesmo Deus, amigo, que quer dar vitória a você. O nosso inimigo maior é o diabo. Mas o maior inimigo aqui na terra é você mesmo. Você sabia que você é o seu próprio inimigo? É. Porque você é um espírito que possui uma alma e um corpo, e habita num corpo. E a sua alma, até hoje, está completamente dominada pelo inimigo. Mas se você aceitar a Jesus agora, o inimigo vai ser derrotado, como foi derrotado, como Amaleque foi derrotado. O inimigo, aquele que tem levado você a viver uma vida de pecado, ele vai ser derrotado hoje. E se você permanecer servindo a Deus, Deus vai lhe dar vitória. E você vai ter como herança vida eterna no céu. Você quer isso para você? Você quer esta bênção para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua herança na terra? Você quer esta bênção para os seus amigos? Então, meu irmãozinho, é dada a você agora, quem sabe, a última chance. E não vai ter outra. A última oportunidade. E não vai ter outra. Depois da morte, acabou. Segue-se o juízo. Eu quero orar por você agora. Arrependa-se das coisas erradas, da vida de pecado que você tem levado até hoje. Jesus está pronto para lhe perdoar, amigo. É só você aceitá-lo humildemente. Reconheça. Diga para Deus agora: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço, meu Deus, que esta vida que eu estou vivendo até hoje não tem agradado a Ti, Senhor. Eu me arrependo. Eu quero o Teu perdão, meu Deus. Fale isso para Deus agora. Jesus vai lhe perdoar. Eu vou orar por você agora. Paizinho, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de Ti, Senhor, eu passei para os nossos milhares de ouvintes, milhares de amigos que estão nos assistindo agora. Paizinho, por aqueles que estão arrependidos de verdade, eu te peço, perdoa-lhes os pecados. Registra os seus nomes no livro da vida
e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Agora vamos orar por todas as pessoas cujos nomes estão aqui na tacinha da bênção. Estou com a minha mão sobre todos estes pedidos aqui. Eu não curo ninguém, não salvo ninguém, não liberto ninguém, mas Deus me deu autoridade. Então eu vou orar, vou repreender todo o mal com autoridade. No mundo espiritual, você vai ser tocado aí agora. Onde você está agora, você vai receber algo sobrenatural. Você crê? Então ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Paizinho, pela tua onipresença, o Senhor está presente onde estiver neste momento, ou onde está neste momento, as pessoas onde elas estão orando comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno, pela autoridade do nome de Jesus, que todas as pessoas que estão doentes fisicamente recebam agora o toque do teu poder, Paizinho, e sejam curadas de qualquer tipo de doença. Estejam elas alojadas em qualquer parte do corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Receba em nome de Jesus a bênção da cura. Fique livre desta doença em nome de Jesus. Paizinho, também te apresento todas as pessoas que estão escravizadas pelo mal. As pessoas que vivem aí possessas pelos demônios. Algumas estão oprimidas. O demônio está comandando elas. Mas se elas não te aceitarem hoje, a tendência é que elas fiquem possessas agora. Mas em nome de Jesus eu repreendo toda a escravidão, toda a possessão e toda a opressão. Receba agora o toque de Deus. Receba agora o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e sejam livres das drogas, sejam livres do pecado, sejam livres de todo o mal em nome de Jesus. Paizinho, também te apresento todas as famílias que pela fé estão orando comigo agora. Receba agora, você pai de família, mãe de família, receba agora o toque de Deus, toda a família. Recebam a libertação, a vitória sobre os problemas que estão afligindo esta família. Recebam a vitória de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Assim seja. Amém e amém. Meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu espero todos em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele que tem o poder para livrar você de todo mal, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!